Boa noite para quem está chegando, boa noite para quem já chegou e deu boa noite aí. Eu não respondi. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite para você. Então, uma galerinha que já chegou dando oi aí, eu não atendi. Mas, gente, sejam muito bem-vindos, tá? Boa noite para você. Espero que você esteja bem. E espero mais ainda que essa live te faça bem, que essa live enriqueça a sua vida. Fala, Diego. Boa noite, mano. Boa noite, tá ouvindo aí? Tô de boa, tô ouvindo bem, graças a Deus. Beleza. Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus aqui. Então tá bom. Gente, é isso. Essa live é sobre suicídio e é para nos chamar a atenção, para nos dar alerta para esse tema tão importante. Eu não sei se você sabe, mas a cada 40 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. Então, infelizmente, para uma dor no nosso coração, durante essa live aqui, nesse tempo de live que teremos, alguém vai tirar a sua vida. E para cada pessoa que chega aos finalmente e consegue tirar a sua vida, 8 a 9 pessoas fizeram uma tentativa. Então, de cada 10, uma pessoa faz o suicídio, né? Chega a cometer o suicídio, e desses 10, 7 mais ou menos, 8 pensaram ou tentaram chegar a tirar a sua própria vida. Então, é um número alto, é um número alarmante, é um dado, é uma situação muito séria que nos pega, que está por aí, e mais uma informação para nos alertar, né? Dentro dos índices, o número maior está sobre homens, talvez porque homens são mais violentos, né? Então, na tentativa, já vão com mais força, colocam mais força no fazer, usam armas mais pesadas, e aí dentro da faixa dos 30 anos. Então, gente, suicídio está aí. Eu comentei agorinha, Diego, desde que mundo é mundo, suicídio está na história da humanidade, suicídio está na Bíblia, inclusive. Então, é um tempo em que não tem por onde a gente correr. Infelizmente, a gente trata muito mal o suicídio, a gente tem um tabu para se falar sobre suicídio, principalmente quando a gente mexe com fé, né? E é por isso que eu quero te ouvir. Vou apresentar de novo, mas se eu esquecer de alguma coisa, você depois me fale aí, tá bom? Diego é pastor, Igreja Batista Coronel Antonino, aqui em Campo Grande, é psicanalista, está formando, ou já formou em psicologia também, é do direito, mas essa parte estranha da vida dele já ficou de lado, né? Ele é advogado também, é um cara fantástico. Diego, tá contigo aí, meu amigo. Tá joia. Então, realmente, acho que você falou uma palavra aí que é na minha pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa por conta de uma peça teatral, então fiquei mais ou menos uns 2 anos pesquisando sobre suicídio e lidando com a temática, apresentando para o público, né? E com o grupo de teatro. Então, sobre dois viés. Um que é você falar e ter a reação do público. E o outro é que você fala a reação interna do que acontece dentro do grupo. São duas coisas um pouco diferentes, né? Porque um grupo vivenciando um pouco mais aquilo, né? Imagina aí ensaiando 1 ano, 2 anos, falando do tema, que tem toda uma repercussão, e outra é você falar do assunto para pessoas que você não conhece, que você não sabe quem está na plateia, e você tem que falar desse assunto. Então, quando você fala que a palavra aí, tabu, realmente eu começo por aí, porque uma das grandes indagações é: vamos falar desse assunto ou não vamos falar desse assunto? É interessante que aí no mês do Setembro Amarelo, que a gente está aí, prevenção ao suicídio, acontecem mais casos de suicídio, né? Então, no mês que está todo mundo falando e no mês que está todo mundo alertando, no mês que está se pensando nisso, é um dos meses, se eu não me engano, é o mês que mais acontece, é um dos que aumenta o número, né? O índice de pessoas que se suicidam. Então, assim, porque justamente é um tabu. É por isso, na minha perspectiva, eu vejo que é um tabu. E eu comparo, por exemplo, a questão sexual, né? Antigamente não se falava de sexo, né? Ou como se fala hoje, né? Abertamente, ou com as informações, enfim. Né? Um pai falar com o filho, uma conversa assim, a gente não era mais difícil. E assim, qualquer coisa que você falava de sexo, então, vamos dizer, não podia mostrar a perna, então não podia mostrar o pé. Quando a mulher levantava e mostrava o tornozelo, né? Ficava aquela loucura, né? Porque é aquilo que é proibido, aquilo que não se fala, né? Parece que qualquer coisa que você fala provoca alguma coisa, né? Então eu vejo um pouco suicídio assim, né?
Não se fala, não se fala. Então, quando fala, provoca alguma coisa. E você acha que é tabu por quê, Diego? Por que que a gente tem tanta dificuldade de chegar e abrir o assunto ou falar sobre o suicídio diretamente assim? Por que que é um tabu? Por alguns motivos, mas quero colocar aqui de maneira clara, minha opinião, é porque ele fura com todas as nossas ideações, com todas as nossas fantasias de sociedade. Né? Assim, um suicídio, ele mostra que a sociedade não é perfeita. Um suicídio mostra que o sistema capitalista, ou qualquer outro sistema que fosse, né, olha, não tem a felicidade plena. Um suicídio de alguém dentro da igreja, né, questiona toda a igreja. Um suicídio de um paciente nosso, que vai na clínica da gente, né, gera um tabu, gera toda uma repercussão, né? Então, assim, quando alguém tira a vida, é como se falasse assim, opa, tem alguma coisa que não está funcionando, né? A sociedade falasse, então, não estou dizendo que é isso, mas a sociedade vê assim, né? Agora há pouco estava recuperando algumas coisas que eu vi na minha pesquisa, e numa das palestras, uma psicanalista fala justamente isso, que as pessoas chegam no hospital, né, o bandido que sofreu um tiro num assalto, ele chega no hospital falando para o médico, salva minha vida, né? É um bandido falando salva minha vida, né? Qualquer outra questão lá, salva minha vida. A pessoa que tentou suicidar, não, né? Ela chega lá e fala para o médico, não salve minha vida. Ela não quer o poder médico, ela não quer, aquela hierarquia não funciona para ela. Enquanto nós imploramos, né, enquanto até mesmo o bandido vai implorar para a medicina salvar, esse poder da hierarquia, esse poder, vamos dizer assim, onde está no topo ali de uma cadeia dentro da medicina, né, que detém um poder, que traz um prestígio, um status, o suicida, né, vai chegar lá e vai falar, não quero nada de você. Eu não queria nem estar aqui. Me trouxeram para cá, me socorreram, não queria estar aqui. E isso, sim, causa impressões na sociedade, né? Eu lembro que numa das apresentações da nossa peça, quando acabou, a gente dava o lugar de fala para as pessoas falavam, e uma pessoa estava chorando muito, não parava de chorar, e ela falou assim, ela era uma acadêmica de psicologia, né? E ela falou assim, morreu um colega nosso e ninguém falou nada. A faculdade silenciou, todos os professores silenciaram, por quê? Porque tentaram, né, que absurdo, vamos dizer, a sociedade pensou assim, né, que absurdo, dentro de uma universidade, dentro de um curso de psicologia, um aluno de psicologia não conseguiu ser identificado e resolver essa questão. Então, é um tabu porque é como se estivesse apontando o dedo para uma falha da sociedade. Não que seja isso, mas a sociedade vê assim. Então, eu vejo que é um tabu dessa forma. E eu acho interessante a gente pensar, eu acho que faz muito sentido, assim, muita razão falar isso, porque a gente está numa sociedade cada vez mais positivista, né? Então, assim, ela prega que eu vou sempre crescer, melhorar, melhorar. A gente vai agora para as urnas para melhorar, eu vou trabalhar para melhorar, eu tenho dinheiro para comprar. Então, assim, tudo é para jogar para cima, né? Eu venho para a igreja porque eu vou para o céu. Então, sempre é esse processo. E aí, quando em alguém ou em alguma situação isso não dá certo, talvez revele a nossa própria falência. E eu não quero isso, eu quero fingir que isso não existe. O que talvez, é que eu jogo de novo para você, sei que é o cara da vez, o que talvez seja pior ainda. Porque fica essa coisa não dita do mundo de sucessos, inclusive a minha fé de sucesso, a nossa fé de sucesso. Você precisa ter uma fé que te faz muito bem. Então você como pastor, cara, tua vida tem que subir. Então a tua fé tem que te dar potências espirituais e emocionais, assim, uau! E aí, quando alguma coisa dessa sai desse lugar, ao invés de a gente falar, olha, peraí, vamos tomar um pouco mais de cuidado, vamos reorganizar de outro jeito, não, a gente abafa para se manter. E aí, quero engatar outra coisa para te dar mais gasolina, eu lembro do filme do Coringa, tem uma fala dele assim que me deixou muito alerta. Diz assim, o problema da debilidade mental, né, o problema da doença mental é que a sociedade quer que você finja que não tem. Então, assim, poxa, eu já tenho minhas dores
E quem de fora me vê, coloca um outro peso, porque não quer que eu demonstre que ela existe. Porque talvez, só talvez, esse não ter doença vai prevenir com que a gente não também surte ou não fique desesperado, coisa do gênero. Era por aí? Tem uma questão aí quando você fala que não veja, né? Não veja a doença, não veja a questão mental ali. O Freud falava que o melancólico, o suicídio pode acontecer por diversas formas. Vamos pegar o melancólico. Sim. O Freud falava que o melancólico ele sabe de uma verdade que os outros encobrem, que é o vazio da vida, né? E que o E o melancólico ele sabe melancólico disso. está claro para ele. Para o Tá melancólico isso claro está para ele. nítido. Enquanto você falou aí, os outros estão tentando preencher de nós temos que subir, nós temos que ser melhor, nós temos que ter uma dieta tal, nós temos que cumprir tantos exercícios, nós temos que avançar, nós temos que não sei o quê, nós temos que escolher bem, aquela coisa toda de fantasias para de repente tentar preencher uma coisa que o melancólico sabe, que no final das contas a vida ela é essencialmente um grande vazio, né? Então o melancólico sabe essa verdade, né? Que a gente muitas vezes fantasia com amizades, fantasia com viagens, fantasia com status, fantasia com coisas que a gente conquista, vai fantasiando, né? Muitas vezes usa a fé para fantasiar isso também, muitas pessoas. Então, e o melancólico ele sabe dessa, é o que o Coringa ele sabe de uma grande verdade que a sociedade não quer ver. O melancólico sabe dessa grande verdade do vazio, né? E aí, a gente vai... o que a gente proporia, né? Um equilíbrio disso? Sim, nós não negamos o vazio, nós não negamos a dor existe, ela pode existir, mas encaminhamos alguma coisa, ou seja, a gente não tem esse floreamento tão cego da vida, mas também a gente não joga tão para baixo, e até aqui eu quero chegar agora para você falar sobre isso, a tua peça, pelo que eu entendi, você fez uma peça sobre suicídio, ela apontava o quê? Ou ela não apontava, né? Como que você me ajuda nisso? O que você diria? Bom, a peça ela é um grupo cristão que vai encenar a morte de Judas, né? Então, dali eles começam a dialogar sobre o porquê Judas está fazendo aquilo, as motivações que levaram ele a trair Jesus. E dentro da peça tem uma personagem que ela tá em depressão, e ela está pensando em suicídio, e a peça é o último, vou cumprir a peça, vou apresentar a peça, vou cumprir meu papel e depois disso vou me matar. Então, dentro dos atores, né? E aí eu quis fazer uma provocação, né? Eu falo que essa peça é interessante, que quando eu apresento ela fora da igreja, o pessoal fala que é uma peça de crente. Quando eu apresento dentro da igreja, o pessoal fala que é uma peça profana. Então, eu falo, poxa, decidam aí. Né? Não agradar ninguém, você não pega ninguém. Desagrada todo mundo em algum ponto, né? Mas um dos pontos foi isso, é mostrar que, olha, é um grupo cristão e não está imune a isso, né? Não é porque não está imune ao suicídio, não é porque nós somos igreja que nós estamos blindados a isso, né? Então esse era um primeiro ponto da peça, né? E a peça, ela é muito inspirada no filme Helena, da Pietra Costa, é isso? Pietra Costa é uma dramaturga que fez Brasil em Vertigem, que foi a questão do impeachment, e fez O Homem e a Gaivota, e fez alguns outros filmes, né? Ela é bem assim... eu gosto muito dela, né? E o que eu mais gosto é a Helena. E nesse filme ela fala sobre a morte da irmã dela, o suicídio da irmã dela. A irmã dela é uma atriz que vai para Londres, se eu não me engano, e tira a sua vida. E ela vai refazendo os passos da irmã, e ela também tem um input ao suicídio, só que ela não se suicida. E o filme, né, esse resgate da vida da irmã dela, de vivenciar os passos, faz com que ela depois encenando a irmã dela, faz com que ela passe uma travessia e mude de ideia, não tire a sua vida, né? E na nossa peça, baseado nisso, a peça de teatro ela é uma travessia para a personagem que está querendo tirar a sua vida, né? Então, assim, eu não teria problema, e por muitas vezes eu pensei que a personagem
ia acabar tirando a vida, ia terminar ela morrendo. Tinha uma encenação que ela colocava uma carta de despedida. Só que Judas a gente já faz a encenação da morte de Judas, né? O enforcamento dele lá, que é um enforcamento estilizado. E eu não quis deixar duas personagens, eu quis mostrar que poderia vir uma travessia. E ela termina a peça de teatro mudando de ideia. A peça de teatro é como se fosse uma travessia, onde ela vê uma outra possibilidade, né? Então, assim, o que eu vejo como uma perspectiva, né? Muitos dos suicídios são porque esse vazio da vida, essa decepção, essa desilusão, o peso do real vem de uma maneira muito abrupta, né? Então eu depositei todas as minhas esperanças num amor e esse amor se rompeu, né? Coloquei todas as minhas esperanças no casamento, o casamento de repente não deu certo. Numa profissão, não deu certo, perdi a profissão, em dinheiro, em status, em poder. E de repente vem de uma forma muito abrupta, mostrando que essas coisas são só fantasias. E aí eu me deparo com o real, me deparo com o vazio, me deparo com a desilusão, com a não fantasia, né? Com o não imaginário. E isso pode, naquele momento, me levar a um ato de suicídio. Porque talvez não deu tempo de fazer a travessia, né? Na clínica, quem tem tempo de fazer a clínica, quem tem tempo de fazer uma terapia, com tempo, sem pressa, a clínica propõe justamente isso. A travessia das nossas fantasias, das nossas ilusões, a gente conseguir atravessar aquilo, se deparar com o nosso vazio, mas em vez de se deparar com o vazio e isso ser um impulso mortífero, se deparar com o vazio no ponto de, a partir do vazio, eu posso fazer qualquer coisa. Já que eu não sou nada, já que eu não tenho nada, eu posso qualquer coisa. Então, assim, uma clínica, uma terapia, ela faz essa travessia da fantasia. Que muitas vezes a pessoa que comete um suicídio não tem tempo de fazer essa travessia, né? Muitas vezes o ato vai ali e ela faz um ato antes de tentar processar, né? Essa é uma das perspectivas. Eu até quero separar um pouquinho aqui, porque, cara, você tocou em duas coisas muito legais que eu quero ressaltar aqui, porque eu acho que é muito importante pra gente, e depois entrar nas partes patológicas, que eu acho importante também, né? Aí de falar das doenças mesmo, da bipolaridade, de coisas assim que são mais complexas, eu acho, quando discutir sobre suicídio. Mas eu queria falar, assim, sobre o lugar da fé. Porque, de alguma forma, Diego, eu acho que a gente errou na mão, eu falo a gente religiosos, né? Eu acho que a gente errou na mão ao propor a fé como algo que escapa. Como assim? Quando a gente propõe uma fé que é para te alienar, que é para te tirar da tua realidade, deixar você pairando não sei como poderia dizer, numa nuvem aí, né? Numa atmosfera da adoração, um negócio assim, muito louco. E de repente, por um acaso, alguma coisa nessa fé não se sustentar, o tombo é muito grande. E se eu não tenho uma estrutura mínima, o suicídio acaba sendo um lugar de saída. Então, nesse sentido, eu acho que a gente talvez errou na mão e a gente pode até continuar errando, né? Então, assim, a fé, e eu quero chegar isso para o final, pode ser um lugar para me ajudar a lidar com esse vazio. Então, eu quero deixar isso assim, muito nítido, assim, que você colocou e eu achei fantástico. A fé, ela tem essa questão, né? Não é à toa que a gente vê um número grande de pastores que suicidam, né? Então, o que acontece? A fé, se ela é colocada num lugar de ilusão, né? Se ela é colocada num lugar de fantasia, num lugar de... Travou, não sei se foi o meu ou o seu agora, mas travou aqui. Travou? Voltou. Eu não sei se foi a minha ou a sua internet, mas voltou. Tá voltando, Tá. Vamos lá. Eu estava falando assim, que quando a fé ela é colocada nesse lugar de ilusão, de fantasia, isso é muito perigoso. Porque quando vem o real das coisas e não acontece conforme a nossa ilusão de fé, o tombo é muito grande. Não, por isso que eu falei que não é à toa que pastores, né, têm um alto índice de suicídio de pastores, porque coloca aquela vida perfeita, aquela vida que a fé, e de repente começa a dar tudo errado e começa a não ir pelo caminho que achou que ia, e aí se depara com o vazio de uma forma abrupta e vai para um suicídio, né?
Então eu entendo hoje a fé que ela precisa ser também esse processo, sabe? Eu me deparo com o vazio, eu entendo que a vida ela é cheia de desilusões, de ilusões, e depois que eu encarei o meu vazio, eu falo assim, o que que vai me ajudar agora a construir alguma coisa? Eu não sou nada, para onde que eu vou? Não, eu quero a fé como um alicerce, não como uma ilusão. Eu quero a fé como algo que eu tenho o meu vazio, mas eu sei que é vazio, eu sei que a fé não é uma ilusão, mas eu quero a fé. Eu entendo assim hoje, sabe? Não a fé nesse Show. lugar de preencher a ilusão. De uma coisa eu sei do meu vazio e eu sei que eu preciso da fé, eu quero a fé, uma coisa mais decidida, né? Não como um castelo de ilusões, né? Mas Sim. como Senão eu algo só que eu troquei, quero, né? algo que eu almejo, algo que eu sei que eu necessito, eu me deparo, eu falo assim, não, a vida não é só para essa existência, eu creio numa existência além da morte e eu me apego à fé. Agora, quando a pessoa se apega à fé de uma forma muito ilusória, de uma forma muito assim, sabe, como um castelo de fantasia mesmo, aí é perigoso. Tudo que ela faz na vida é assim, né? Tudo que ela faz na vida é assim. A gente tem que saber que nossa profissão, tudo são coisas que podem sumir de uma hora para outra, né? Eu Então, gosto de pensar que a fé não é para a gente escapar. A fé é para me ajudar a lidar com a minha realidade. Então, a fé precisa me jogar para baixo mesmo. E aí eu tô com o pé no chão, mas a minha esperança, o meu lugar de espera, ele tá para além daqui. Mas eu não negocio isso aqui, né? Eu não finjo que vejo. Eu gosto muito da fala do Paulo lá falando de Abraão em Romanos 4, que ele fala que Abraão, percebendo todas as suas limitações, creu. Ou seja, eu acho que isso talvez a grande sacada que possa nos ajudar com nossas doenças, nossos vazios, que às vezes nos encaminha para ideações suicidas, né? Mas assim, uma fé que ela está aqui, eu estou pisando, eu estou vendo meu vazio, e aí eu quero muito que você fale mais disso. Você disse uma frase bem legal, né? A partir do meu vazio, eu posso fazer qualquer coisa. Então, poxa, se a gente pudesse dizer para as pessoas, ei, o vazio faz parte da humanidade, né? O Kierkegaard dizia, né? A angústia. Essa coisa aí dentro de você, essa saudade que você não sabe do que é, isso faz parte da humanidade. E aí, a partir daí, a gente precisa construir as coisas. Então, acho bem legal essa tua fala aí a partir do vazio, eu posso fazer o que eu quiser, e eu queria que você trabalhasse mais isso, né? Essa fé como processo. Então, eu tenho um vazio, o vazio faz parte, tá doendo, tô mal, tomei um baque, trauma, tô ruim, tô aqui, mas espera aí, isso faz parte da vida, então eu preciso atravessar isso. é porque as pessoas elas não estão no vazio, né? Elas utilizam a fé para ser alguma coisa. Eu tenho a fé, agora eu sou crente, eu sou o filho de Deus, essa coisa toda, realmente eu sou, mas tem uma diferença. Por exemplo, quando eu tenho uma amizade, e eu acho que aquela amizade é tudo, e que aquela amizade, eu não me vejo sem aquela amizade, e se de repente aquela amizade acaba, rompe comigo, acaba o meu mundo. É diferente de eu saber que eu não sou nada, de eu me deparar com o meu vazio e falar assim, eu quero ser amigo do Joás. É diferente de eu falar assim, eu preciso da amizade do Joás para ser alguma coisa. É diferente do eu quero ser amigo do Joás. Então, as pessoas elas estão muitas vezes utilizando a fé. É diferente que você falar assim, não, eu quero porque eu preciso da amizade dele. É diferente com Deus a relação é diferente, mas assim, é mais não é um ter a fé para ser alguma coisa, é um ter a fé porque eu quero, porque eu sei que eu tenho vazio, porque eu preciso. Mas é uma coisa mais consciente. É uma coisa Show. mais consciente, é uma coisa assim que não é ilusória, né? Eu sei que a fé ela envolve outros aspectos, porque tem a questão do Espírito Santo, a transcendência, agindo em nós, mas eu vou por aí, né? Quando a fé ela é uma ilusão, ela é perigosa, né? Show. E aí, Diego, eu queria agora pensar assim, que em linhas gerais, por mais que seja um baque muito grande, um trauma muito grande, uma situação muito grande, em linhas gerais é para termos uma estrutura que nos ajude a ver uma determinada luz, a agir com a fé, a chamar a fé para a nossa vida e tudo mais.
Agora, a gente sabe, eu queria entrar aí, que em doenças é, é, psicológicas, nós perdemos esse lugar, né? Então, aí também precisa tomar muito cuidado e precisa trazer esse alerta. Porque a gente vê tabus de a gente não querer se assumir como pessoas ansiosas. Não, meu Deus, eu não posso falar que eu sou ansioso. Nossa, bipolar, a gente acha um bipolar hoje como o quê? Ele é quase como um bandido, né? Oh, meu Deus, fulano é bipolar. Vira até brincadeira. Como se a bipolaridade fosse assim, uma coisa execrável. E aí eu acho isso perigoso, porque faz parte da vida, pô. Pode ser, é uma diabetes, é uma gota, é uma hipertensão, é uma doença psíquica, que talvez nessa situação, e aí é que eu acho importante a gente falar, que numa doença psíquica talvez o teu amparo, a tua envergadura para aguentar o vazio, para aguentar o baque, a botar a fé aí e caminhar seja menor, né? O lastro fica muito pequeno. Eu queria que você trafegasse um pouco nisso, porque eu acho que isso ajuda muito a gente. Desmistificar, tira esse tabu, né? Ó, isso é vida, tira o tabu, desmistifica e joga para a realidade das pessoas. Falando em suicídio, assim, tem uma questão do suicídio que é psicótico, né? Tem o suicídio melancólico, tem o suicídio como protesto. Então, assim, não dá para a gente falar em um suicídio, né? Então, Sim, sim, sim. tem a doença mental aliada ao suicídio, né? Agora, na peça, por exemplo, na peça que a gente faz, tem uma palavra que eu falo que é o tom da peça, que é esperar, né? Então, a gente, quando vai encenar o suicídio de Judas, a gente começa a perguntar, e se ele tivesse esperado um pouco mais, né? Então, por que eu falei? Porque, geralmente, muitos suicídios, eles se dão quando vem o vazio. Quando alguma coisa dá errada, né? Ou quando vem o vazio dessa sociedade, quando eu não aguento mais o sistema que eu vivo, o capitalismo, e aquilo lá está num grande vazio. E tomando por base o processo de terapia, vamos dizer assim, ele é uma travessia. Ele te ajuda a passar pela fantasia, encarar o seu vazio e ir possibilitando você elaborar alguma coisa, né? Que no caso da irmã da Helena foi a arte. Ela fala, a gente lá na peça, a gente fala, a arte reviveu-me. Tem gente que encontra a saída na arte, tem gente que encontra a saída na dança, tem gente que encontra a saída no crossfit, tem gente que, sabe, tem gente que encontra a saída na fé, tem gente que a saída desse vazio, desse vazio devastador, que ele vai sempre existir, mas de poder elaborar alguma coisa, cada um encontra de diversas formas. Mas essa palavra espera, eu acho que ela é muito importante. Por que uma rede de apoio pode ajudar, né? Por que amigos? Por que um lugar onde você possa falar, né, uma terapia, a igreja, como você colocou aí, por que isso pode ajudar na prevenção, vamos dizer assim? Porque isso aí pode possibilitar uma espera, possa fazer com que a pessoa ela espere um pouco. E nessa espera, ela pode conseguir fazer uma travessia, pode conseguir ir para um outro lado, né? A gente, como artista, a gente não tem o suicídio como algo escabroso, sabe? Isso foi um dos grandes dilemas meu com a peça. Porque o artista em si, ele vê a morte como algo estético, né? Ele vê a morte como um ato mesmo, né? E o artista e o psicanalista também, ele valoriza esse ato. Ele valoriza o que esse ato quer dizer, né? Então, assim, é muito difícil a gente, como artista, fazer uma peça que fala de morte e que essa peça sirva como prevenção. A gente vai mostrar aqui, olha, Diego. Estava falando dessa peça sirva. Estava falando dessa peça sirva como prevenção ao suicídio. Então é muito difícil para a gente, contra o artista, fazer uma peça, essa peça vai servir como uma peça de prevenção ao suicídio, porque a gente vai querer falar da beleza do ato, a gente vai querer falar o que aquele sujeito quis dizer com aquele ato. E enquanto as pessoas querem camuflar o que o ato queria dizer, né?
A sociedade quer camuflar, a sociedade vê como algo a ser combatido, e muitas vezes o artista ele quer ver justamente a beleza do ato, né? Um japonês, alguém que pega o avião lá, né? Como é que é o nome? Kamikaze lá, e vai lá e se joga no... Não sei se é nos Estados Unidos, quem que era lá, se, na Alemanha, não lembro agora de cabeça, mas se joga lá para poder matar várias pessoas, que é um suicídio em honra, vamos dizer assim, né? A gente vai ver a beleza daquele ato, só que a gente vai ver a beleza do ato também de alguém que está denunciando a sociedade, de alguém que falou, olha, essa sociedade não tem mais lugar para mim, entende? Porque ele está dizendo uma verdade, de que a sociedade muitas vezes é um lugar estranho para a gente. Tem uma série Penny Dreadful, que é uma série de terror, e que a gente colocou uma música dela lá nessa peça também, e o Frankenstein, ele perde a pessoa que ele ama, né? Se eu não me engano, perde os filhos também, o Frankenstein, né? Porque ninguém mais, vamos assim, aos olhos humanos, ninguém mais ia amar o Frankenstein na vida. E ele se vê totalmente sem ninguém. Então, se uma pessoa dessa vai para um suicídio, ela está falando de um estranhamento, de uma solidão, que o artista vai ver isso. Então ele não vai pesar só o ato, né? Vamos escapar disso. Ele vai ver a beleza nisso. Então para a gente foi muito, muito difícil. Por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela não quer que você fale sobre suicídio. Por quê? Quanto mais você fala sobre suicídio, mais pessoas morrem. É por isso que eu comecei falando, no Setembro Amarelo há um aumento de casos, não há uma diminuição. É o mês que está se falando mais sobre prevenção e é um mês que tem um aumento de casos de suicídio. Então tem toda uma cartilha lá, que quando eu fui fazer a peça, você não pode falar do bilhete que a pessoa está incentivando. E aí eu volto na questão do tabu. Tudo bem, eu não falo, mas quanto mais eu não falo, mais aquilo vira um tabu e mais força tem. É como o sexo antigamente, né? Não se falava e tinha uma força que talvez hoje em dia está talvez perdendo, não sei. Mas vamos dizer assim, aquilo que eu não falo tem uma força muito grande. A gente vai para Foucault, aquilo que não é dito. Então, assim, a gente se vê numa sinuca. Eu não posso falar porque aumenta o número. Se eu não falo, aquilo provavelmente vai ter um poder cada vez mais forte, a ponto de quando eu falar qualquer coisa, aumente os casos, né? Isso aí fica num paradoxo, num ciclo, sei lá, muito difícil. E aí era onde eu queria, com essas lives, provocar isso na gente, né? Olha, é preciso falar, porque é preciso que se haja... Primeiro, romper o tabu, isso aí tá claro, já matamos. Mas você tocou no assunto que eu queria. Essa coisa do espera, cara, que legal isso, mano. Isso aí achei bem legal, viu? Essa questão do espera, gente, pega essa coisa assim e colocar como um lema, assim, espera. Porque talvez, não só suicida, mas é muito assim, né? Alguns problemas para nós, parece que a nossa vida se tornou o problema. Então, são situações que o problema é tão grande que parece que a nossa vida está orbitando em volta dele até ele tomar conta da vida. Eu não estou enxergando mais nada. E se a gente incentiva esse espera um pouco, dá um passo para trás, espera um pouquinho, né? Talvez a gente consiga enxergar, peraí, não é tudo isso, não toma todo esse lugar. Acho que show de bola. A questão da espera, pô, muito legal. A questão da espera... E acho que outra coisa que a gente poderia sugerir... A questão da espera, ela é muito boa para quando assim, a pessoa desfez uma fantasia. Tinha uma fantasia da profissão, perdeu a profissão, né? Se ela esperar um pouco, provavelmente ela vai conseguir fazer a travessia, entender que aquilo era... E a partir do vazio dela fazer qualquer coisa que ela... Tava falando o seguinte, chegou aí? Tava falando que a espera ela é muito boa para a pessoa que ela tem uma fantasia e aquela fantasia se rompe, como por exemplo uma profissão. Eu sou essa profissão e de repente perdi a profissão, não encontro mais aquela profissão, né? E aí o que acontece? Eu posso ter um tempo nessa espera de, olha, construir uma outra fantasia, um outro sonho, buscar ver que meu corpo tem prazer em outras coisas, né? E então a espera funciona muito bem para isso. Já para o melancólico, que ele já viu o vazio da vida, né? Ele já está esperando muitas vezes.
tá esperando já desde que ele nasceu, né? O melancólico, a perspectiva é um pouco diferente, né? Pro melancólico, a perspectiva é um pouco diferente. O melancólico é isso de saber a verdade. Então, Como saber se eu sou melancólico? Como saber se eu sou melancólico? Tem uma pessoa nos assistindo aí, cara, será que eu sou melancólico? Dá 2 dicas aí. E outra, Diego, tem pergunta pra gente responder já, viu? Então vamos lá. Tá. Como tá? Será que eu sou melancólico? Vai ter que saber. O melancólico, ele assim, as fantasias não enganam ele. Sabe? É aquela pessoa que, assim, você fala assim, É literalista? não, cara, vai lá. Oi? Ela é literalista? Não consegue abstrair? Não, não é que ela é literalista, mas ela sabe que tudo é uma fantasia. Então você fala assim, entra na igreja que você vai melhorar. Ela fala, não, sei que não. Eu conheço um monte de gente que está lá na igreja que não melhora. Aí você fala assim, casa que você vai melhorar, faz isso que você vai melhorar, ganha dinheiro que você vai melhorar, viaja que você vai melhorar. Sabe? Ela sabe que não. Ela sabe que tudo isso é fantasia. Né? A gente se engana. O que não é melancólico, ele se engana. Ele acha que lá agora eu estou vivendo cheio de viagem, achei um sentido. Ele camoteia o vazio. O melancólico, ele sabe desse vazio o tempo inteiro. O passo dele é mais devagar, entendeu? Ele sabe que não adianta correr. Ele sabe que não adianta entrar nessa competição. Ele sabe que não adianta entrar nessa loucura de estudo, de não sei o quê. Ele sabe de tudo isso. Ele está mais perto da verdade. Ele está mais perto da verdade. Entendi. Só que estar perto da verdade, estar mais perto da verdade não significa que seja mais fácil de viver, entendeu? Estar mais perto da verdade é mais difícil de viver. Com certeza. Cara, tem uma pergunta legal aqui já para começar, acho que bem nessa linha. Como a gente vai conseguir ser preenchido se somos seres insaciáveis? Dá para preencher? Não dá. Não dá para preencher. Se você fosse preenchido, acabou. Entendeu? Se você for preencher, você não tem mais sede de nada, você não sai da sua cama, entendeu? Se você não tiver fome, você não vai comer. Se você não tiver uma fantasia para levantar de casa, se não tiver uma fantasia de que você vai atravessar a rua e não vai ser morto, você não sai. Se você estiver completamente cheio, nós precisamos do vazio. Essa que é a questão. Boa. Nós precisamos do vazio. Mas e aí como é que... O que Deus faz na minha vida? Deus me ajuda a lidar com o vazio. Isso mesmo. Deus me ajuda a lidar com o vazio. Deus é uma construção que eu... Né? Isso que eu estou falando. Mas, assim, essencialmente, não é preenchido. Né? Tem gente que está iludida, né? E aí, enquanto o real não bate a porta, né? Tem gente que está lá, vamos pegar aqui o kit família feliz, né? Está lá com os filhos, com o esposo, com a esposa, sei lá, está lá vivendo, né? Tá tudo mil maravilhas. Um dia o real bate na porta, leva os filhos. Entendeu? E se a pessoa estava naquela ilusão, ela não sabe fazer, processar isso, elaborar esse luto, sei lá como a gente queira chamar, se ela não entender que, se ela não for pro vazio dela, ela não ergue mais. Então, assim, se encher o vazio, acabou. Se encher o vazio, ninguém faz mais nada. Cara, isso é muito louco, né? Porque a gente aprende... Cara, vai acabar a live aqui, eu fecho aqui, vou dar uma olhada no Instagram, tem um monte de possibilidades para eu resolver meu vazio. Então, assim, o tempo todo estão ofertando isso, né? E aí por isso eu acho muito perigoso. Até tentei, na última mensagem que eu preguei, dizer isso. Falei, olha, não dá. Essa é a vida, porque senão o tombo é muito grande. Eu estou aqui viajando, sonhando, eu estou na fé, estou cumprindo o rito, estou mantendo toda a regra. Qual que é a regrinha? Essa aqui, eu estou cumprindo a regrinha, e aí, pum, estoura, né? É o filho mais velho na casa. Pô, pai, eu estou aqui o tempo todo, cara. Estou trabalhando, estou fazendo certinho, não desobedeço, eu te dou renda. E o senhor nem olha para mim. Então, assim, a realidade vem dar uma porrada e a gente sai chamando Jesus de Genésio, né? Então, muito legal isso, cara. Muito legal. Eu vi um pedaço seu lá no Instagram, você falando, a vida é a vida pela vida, né? Não é o propósito que você tem, não é o sentido, né? Realmente é isso, a vida é a vida pela vida. E o sentido que eu quero dar é o sentido que eu quero dar para aquele momento. Eu tô a fim de viajar, tudo bem, mas isso aí não é a minha ilusão. Eu quero, eu vou, eu viajo, eu volto, mas é a vida. Amanhã ou depois não tem como viajar, tem outra coisa.
Isso aí. Então, realmente, é a vida pela vida, é o vazio pelo vazio, né? E quando a gente acha que é uma coisa ingessa e fixa, né? É Trava muito tudo. perigoso. Agora, Diego, tem duas perguntas aqui. Eu vou deixar para você. Não sei se o Alessandro vai nos ver ou ouvir. Se der, depois você se vira com ele, viu? Ai, ai. Uma diz assim, olha, como a igreja lida com a família do suicida, sendo que o suicídio é pecado na Bíblia? Diz a pergunta, diz o fulano, né? Ou é pecado? Seria pecado? Então, como que lida com isso? E que proposta a gente poderia sugerir como igreja? A pergunta foi para jovem, mas eu abriria, porque isso não pega só jovem, né? Que propostas a gente poderia fazer como igreja para evitar, para amenizar e ajudar? Então, duas coisas aí. Primeiro que esse negócio de pensar no suicídio como pecado a gente não pode trabalhar o suicídio como algo fixo, né? É isso e acabou. Não, toda vez que a gente trabalha um assunto delicado, a gente tem que estar aberto para ouvir as opiniões de quem passa, de quem viveu, né? Todos os assuntos complicados a gente não pode engessar e falar, é isso. Nós não sabemos, nós estamos construindo alguma coisa aqui, a gente não sabe. Porque eu vou dar um exemplo muito claro. Sansão, ele cometeu suicídio. Ele cometeu suicídio autenticado por Deus. Ele foi lá, tinha vários inimigos, ele empurra as torres caem, mata os inimigos e ele morre junto. Ele tirou a vida dele. Tirou a vida dele em prol de um propósito maior, mas tirou. Certo? Então, assim, já começa, a gente já teria que classificar alguns tipos de suicídio. Aí poderia falar, o suicídio de forma honrosa não é pecado. Aí a gente já teria que falar, tá, então qual que é o suicídio que é pecado, né? Qual que é o suicídio que é pecado? Aí eu pergunto, assim, eu saber, por exemplo, tem alguns países nos Estados Unidos, alguns estados que o suicídio assistido é permitido. E tem um documentário que é muito forte, que não lembro, não sei o que lá, afinal, e tem um outro documentário, A Ponte, né? E tem uma senhora que ela cuidou do marido com demência, e é uma senhora ou um senhor, ou ao contrário. E aí ela tem a mesma doença, e ela sabe que ela vai ficar demente. E que vai exigir todo um cuidado. E ela vai para um estado assistido, e quando começa a ficar demente, ela fala, não, para mim deu, e aí ela faz um suicídio assistido. Então, assim, não dá para falar assim, é pecado, não é pecado, é leviano nosso a gente taxar uma coisa, sabe, dessa forma. Então, assim, a gente quer que as pessoas tirem a vida, a gente não quer, né? Mas as pessoas, a gente tira a vida quando a gente está comendo algo que não presta, a gente tira a vida quando a gente está fumando, a gente tira de várias formas. Então, assim, isso aí é mais um preconceito em relação ao suicida ainda. É um preconceito. Eu lembro quando a gente apresentou a peça, as pessoas queriam saber assim, mas a pessoa se suicidou porque ela tem influência maligna. Né? Quer dizer, vai ver o suicida como uma influência maligna. Todas as coisas que a pessoa faz na vida não tem influência maligna, é decisão dela, mas ali teve uma influência maligna. Então, tem que ter muito cuidado ao taxar assim, é pecado, não é pecado, porque a gente poderia aqui ficar horas pensando, discutindo sobre isso, né? Porque a gente acha assim, é Deus quem pode tirar e colocar a vida, né? A gente pensa assim. Mas a gente tem uma escolha aí para a gente fazer o que a gente quer da nossa vida também. Então, assim, não vai dar para a gente elaborar aqui, é um assunto bem mais complexo, mas não dá para tratar dessa forma. Não dá para tratar dessa forma. Assuntos delicados não podem ser tratados assim. Não podem ser tratados assim. E outra, uma coisa que a gente tem que lembrar, ninguém sabe quem vai para um lugar, quem vai para outro. Vamos colocar, ninguém sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E não cabe a gente dizer quem foi, quem não foi. Porque a gente não sabe. Então, assim, não dá para falar. Não dá para falar. Show. Cara, o que a gente pode fazer? O que a igreja poderia fazer?
Que caminho a gente poderia fazer, né? O caminho é esse dentro do que a gente falou, né? É a gente ser uma rede de apoio, né? Que possibilite a pessoa esperar, né? Já tem alguns casos da pessoa estar lá, acabou, trazem a pessoa estava em casa, tira a vida, você tem que conversar com a pessoa. O caminho que eu procuro é esse, é dizer, olha, vamos esperar, porque quem sabe você consegue atravessar de outra forma isso. É tentar mostrar, olha, uma fantasia se desfez, mas tem outras, né? Então eu acho que a igreja é um lugar que pode servir de uma rede de apoio. Tem uma coisa que eu acho que é muito forte, que quando a gente faz um ato, geralmente a gente faz um ato daquilo que a gente não consegue dizer. Se eu parto para vir de fato com você, se eu brigo com você, provavelmente que o nosso diálogo não deu conta. Né? Se a gente vai para uma briga política, talvez porque o diálogo faltou. Né? Sim. Então, assim, se você dá condições para a pessoa falar sem julgamento, um lugar onde não haja julgamento, que a pessoa possa falar, estou pensando, aconteceu isso, minha vida está assim. Se ela puder falar, de repente ela não precisa do ato. Uma coisa que eu acho que é muito bonito que a gente fala assim, que pela terapia, que pelo dizer, a gente dê vida àquilo que não está com vida. Então, assim, que pelo falar, não preciso do ato. Pelo falar, eu consigo construir uma narrativa. Só uma possibilidade não, mas uma possibilidade de eu mudar de ideia, ou ir para outro, ou decidir outro caminho, é eu construir uma outra narrativa. E eu vou construir essa narrativa não passando para o ato, mas falando. Construir uma outra narrativa. Olha, ela me abandonou, eu perdi meu emprego, mas também se eu ganhar menos e posso ser feliz, eu posso ser feliz vendendo coisa na praia, vendendo miçanga na praia. Eu não estou dentro do padrão que a sociedade, mas eu posso ser feliz. Então, assim, só há uma chance é construir uma outra narrativa. E isso é pelo falar, isso é pelo dizer. Porque se eu não falo, se eu não digo, eu vou para o ato. Então, a igreja pode possibilitar que a pessoa construa uma narrativa desde que ela não dê a narrativa para essa pessoa. Desde que ela não dê a narrativa para essa pessoa. Porque se ela já der a narrativa, muitas vezes já não está funcionando a narrativa que está sendo dada. Né? Então é preciso que a pessoa também encontre a sua narrativa. Quando a igreja quer consertar lá, quer ajudar e coloca uma narrativa, provavelmente vai piorar. Show. Eu acho que é isso. Eu quero caminhar, cara, tá legal. O nosso horário tá dando aqui. Eu quero caminhar para encerrar, juntando essas coisas e depois te dou um espaço aí para você dar as últimas considerações. Eu acredito nisso, Diego. Acredito muito, assim. Inclusive, convido muito a nossa comunidade aqui a pensar sobre isso. Eu preciso de um espaço que a igreja provoque, me ceda esse espaço para que a gente possa falar, né? Sem me sentir julgado, sem sentir menor, sem me sentir abaixo e tudo mais. Até domingo me comentaram, né, da minha insônia, que eu comentei da minha insônia. Então, assim, eu forço mesmo, eu realmente tenho esse problema e eu preciso chegar ali e falar, gente, eu sofro de insônia. E olha que é muito comum que no domingo à noite, depois que eu preguei, eu vou ter insônia. Então, assim, isso não quer dizer que eu não estou com a minha fé. O problema é isso, né? Quando a gente assume uma doença psíquica, parece que a gente está em pecado. Parece que, uau, fulano está assim porque está em pecado, porque quebrou. Então, eu acredito muito nisso. Acho que a igreja pode fazer isso, abrindo esse leque. Fala, gente, no vazio Deus está, né? E Deus está lá com a gente vai fazer esse processo. Então, gerar esses espaços, essa comunidade de apoio, isso é fantástico. Muita gente não consegue achar na família, acredito muito na igreja. Essa parte do esperar que você falou, cara, achei muito legal. Assim, acho que a gente pode ajudar muito nisso. E aí, com minhas últimas palavras, para quem assistindo agora, obrigado para quem ficou até agora. Tinha mais perguntas, gente, mas são perguntas que vão abrir leques que não vai dar tempo de a gente fechar, tá? Então, desculpa, não deu pra gente fazer isso. Talvez eu e o Diego, a gente tenha que fazer outra live aí mais pra frente, pra gente voltar com algumas coisas, Diego. Foi muito legal.
Então, muito obrigado por todo mundo que participou aí. Show de bola. Se fez sentido para você, pega essa live, vai estar gravada, distribui, manda para as pessoas assistirem e vai ser de bom tom. E, bom, da nossa parte é isso. Muito obrigado. A Vila fica muito feliz com a sua presença. E aí, Diego, dê suas últimas considerações aí para a gente, enfim, encerrar essa live. Se puder, dá depois aí teus contatos, se a gente puder ter acesso a você e etc. E é isso. Eu queria deixar falando assim diretamente para alguém que entrou aí, que acabou uma fantasia, que se desfez algo, realmente esse sentido de espera, né? Esperar porque outras coisas podem ser construídas, né? Dói. Uma das coisas que mais dói é uma fantasia nossa que é tirada, né? Isso causa uma dor porque a gente vive por meio da fantasia. A gente vive por meio da fantasia, a gente sobrevive, a gente encara a vida por meio da fantasia, da nossa ilusão, dos nossos ideais que a gente foi atrás. Mas a vida é pela vida, a gente pode construir outras coisas. E para a pessoa que já se deparou com esse vazio, né, que está naquela fase, está no melancolismo, não realmente é um vazio, que a vida possa surpreender, provocar desejos, né, provocar sonhos, né, e que a pessoa se permita também isso, né. Deixa eu desejar um pouco aqui, deixa eu sonhar um pouco para ver como é que é. E eu acho que a gente está aberto a essas possibilidades, sempre é bom, né? A gente não fixar nem na nossa melancolia, nem fixar na nossa fantasia, a gente está mais aberto às propostas que a vida nos traz, nos oferece. Para quem é da fé, tem Deus ainda aí, que é uma questão que a gente sempre pode se amparar também, né? Então, queria deixar essas palavras aí. Tá joia. Gente, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Se você está com dor, se você está com esse vazio, espera, olhe, peça ajuda. A gente está aí e se você puder, veja o outro também, né? Estenda essa mão e a gente está junto. Diegão, obrigado, mano. Não tem preço, acho que a gente tem que fazer mais vezes isso aí, tá bom? Gente, um grande abraço, que Deus te abençoe e a gente está aí à disposição para servir, abraçar e amar.